Imagine uma mulher exausta, curvada sob o peso de baldes de água suja, limpando o chão de uma casa que, sem ela saber, era sua por direito de herança. Ela não recebia salário, apenas um teto rachado e restos de comida para sobreviver com seus filhos pequenos. Mas o que aconteceria se, em meio ao desespero, ela descobrisse que era ela quem mandava em tudo? Essa é a história de Maria. Uma jornada de dor, injustiça, segredos familiares e revelação surpreendente que vai te fazer refletir sobre heranças ocultas, o poder da persistência e como a verdade pode transformar uma vida de sofrimento em uma de empoderamento total. Curta esse vídeo e comente qual cidade você está assistindo esse vídeo. E agora veja a seguir essa incrível história. Era uma noite chuvosa e impiedosa em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, no Brasil, onde as ruas de terra vermelha se transformavam em rios de lama grossa e o vento uivava como um lamento ancestral, carregando ecos de histórias antigas e esquecidas. A chuva batia forte no telhado de zinco da grande fazenda, criando um ritmo constante que parecia zombar da exaustão de Maria. Aos 32 anos, com olhos castanhos profundos que refletiam anos de lágrimas contidas e sofrimento acumulado, Maria arrastava os pés pela cozinha escura e úmida. Seus cabelos pretos, longos e ondulados, estavam amarrados em um coque desgrenhado e desgrenhado, pingando suor misturado à umidade da chuva que entrava pelas frestas das janelas mal vedadas. Ela havia passado o dia inteiro, desde o nascer do sol até o anoitecer, limpando cada canto da casa imensa, cozinhando refeições elaboradas para a patroa e seus convidados esporádicos, cuidando dos animais no celeiro fedorento e até arrancando ervas daninhas do jardim sob o sol escaldante. Tudo isso em troca de um quarto minúsculo e abafado nos fundos da propriedade, onde ela dormia apertada com seus 2 filhos pequenos. Pedro, um menino de 5 anos com olhos curiosos e um sorriso tímido que iluminava os momentos raros de alegria. E Ana, de apenas 3 anos, com cachinhos loiros herdados do pai ausente e uma risada inocente que contrastava com a dureza da vida ao redor. Não havia salário em dinheiro, nem folgas aos domingos, nem qualquer reconhecimento pelo esforço sobre-humano. Era uma forma moderna de escravidão, disfarçada sob o manto de ajuda humanitária por parte de Dona Clara, uma viúva rica e autoritária de 55 anos, com cabelos grisalhos impecavelmente arrumados e um olhar frio que intimidava até os trabalhadores mais endurecidos. Dona Clara administrava a fazenda com punho de ferro, herdada, ou assim ela alegava, do marido falecido em circunstâncias misteriosas anos antes. Maria não nascera para essa vida de submissão e humilhação. Ela viera de uma família humilde, no sertão do Nordeste, onde a seca devorava sonhos e a pobreza era uma companheira constante. Aos 20 anos, fugira de um casamento abusivo com João, um homem que prometia amor, mas entregava apenas socos e traições, carregando nada além de uma mala velha, cheia de roupas remendadas e um coração partido. Encontrara refúgio na fazenda de Dona Clara, após dias de viagem em ônibus precários, ouvindo rumores de trabalho honesto em terras férteis do sul. Mas as promessas iniciais de um emprego justo se transformaram em correntes invisíveis de dependência. Você fica aqui, come os restos do que eu dou e cuida da casa como se sua vida dependesse disso. Se não gostar, vá para a rua com essas crias choronas, dissera Dona Clara no primeiro dia, com um sorriso falso que não chegava aos olhos. Maria aceitara sem questionar, porque o terror de ver Pedro e Ana passando fome nas ruas sujas da cidade vizinha era maior que qualquer orgulho ou revolta. Pedro, sempre tão perceptivo para sua idade, puxava a saia da mãe à noite e perguntava com voz baixinha: "Mamãe, quando a gente vai ter uma casa só nossa, com um quarto para mim e para Ana brincar sem medo?"
E Ana, ainda tão pequena, chorava baixinho quando o estômago roncava de fome, agarrando-se às pernas de Maria como se ela fosse o único porto seguro em um mar de incertezas. Naquela noite específica, enquanto esfregava o chão de cerâmica fria de joelhos, com as mãos calejadas e rachadas pelo sabão barato e pela água gelada, Maria sentiu uma dor aguda no peito que ia além do cansaço físico. Era uma dor emocional, profunda, como se sua alma estivesse se fragmentando em pedaços irreparáveis. Lágrimas quentes e salgadas escorriam pelo seu rosto moreno, misturando-se à água suja e espumosa no balde ao lado. Por que isso tudo? Por que eu? O que eu fiz para merecer essa vida? Murmurou ela para si mesma, olhando para o teto rachado, onde goteiras formavam poças no chão durante as tempestades. Memórias vagas da infância invadiam sua mente. Histórias sussurradas pela mãe sobre o avô, Antônio Silva, um homem misterioso e distante que deixara o Nordeste para buscar fortuna no Sul, desaparecendo sem deixar rastros, além de rumores de riqueza. A mãe de Maria nunca entrara em detalhes, talvez por vergonha ou por dor, mas Maria se lembrava de ouvir fragmentos. Seu avô era dono de terras grandes, mas a família se desfez como poeira no vento. Ela nunca dera importância a isso. A luta diária pela sobrevivência consumia todos os seus pensamentos, deixando pouco espaço para sonhos ou investigações do passado. No dia seguinte, o sol nasceu tímido e pálido, filtrando-se pelas frestas das janelas embaçadas, pintando listras douradas no chão de madeira gasta. Maria acordou cedo, como de costume, antes mesmo do galo cantar, para preparar o café da patroa. Pão fresco assado no forno a lenha, café preto forte e ovos mexidos com ervas do jardim. Pedro e Ana ainda dormiam profundamente no colchão fino e puído no chão do quarto, encolhidos um no outro para se aquecer contra o frio da madrugada úmida. Enquanto mexia o feijão no fogão a lenha, sentindo o cheiro de fumaça impregnar suas roupas, Maria ouviu um barulho estranho e inesperado vindo do quintal. O rangido do portão enferrujado, seguido de passos hesitantes na lama. Curiosa e um pouco apreensiva, ela espiou pela janela e viu um homem idoso, de barba branca desgrenhada e olhos gentis e penetrantes, tropeçando ligeiramente no caminho irregular. Ele se chamava Seu José, um advogado aposentado que vagava pelas estradas rurais do interior, investigando antigas heranças, direitos esquecidos e injustiças enterradas no tempo. Vestido com roupas simples e gastas, carregando uma mochila velha cheia de papéis amarelados, ele pedira um copo d'água com voz rouca e educada. Maria, com o coração apertado pela solidariedade que ainda restava em seu peito apesar de tudo, ofereceu mais. Um prato de comida quente, feijão com arroz e um pedaço de carne seca que ela guardara para as crianças. Deus te abençoe, filha. Que cheiro bom é esse? Há dias não como algo decente, disse ele, sentando-se no banco de madeira tosco sob a sombra de uma mangueira centenária. Enquanto comia devagar, saboreando cada garfada como se fosse um banquete, seu José notou as mãos calejadas e vermelhas de Maria, as olheiras profundas que circundavam seus olhos como sombras permanentes, e o jeito exausto com que ela se movia. O que te aflige tanto, moça? Seus olhos contam uma história de dor profunda, daquelas que marcam a alma para sempre, perguntou ele com uma voz calma e compassiva, como se fosse um confessor em um confessionário improvisado. Maria hesitou por um momento, mordendo o lábio inferior, acostumada a guardar seus sofrimentos para si mesma para não parecer fraca. Mas algo na presença dele, talvez a gentileza genuína ou o ar de sabedoria acumulada, a fez desabar como uma represa rompida.
Ela contou tudo, derramando as palavras como lágrimas represadas. O marido abusivo que a abandonara grávida de Ana após anos de violência física e emocional. A fuga desesperada para o sul em busca de um recomeço. O trabalho exaustivo e degradante na fazenda que a consumia dia após dia. Eu sou como uma escrava aqui, seu José. Limpo, cozinho, cuido de tudo sem um centavo no bolso, só para ter um teto para os meus filhos. Sinto que estou morrendo aos poucos, peça por peça, e ninguém se importa, confessou ela, a voz tremendo de emoção contida. Seu José ouviu em silêncio absoluto, assentindo ocasionalmente, seus olhos nunca deixando os dela. Quando ela terminou, ele pegou uma pasta velha e amassada de sua mochila, cheia de documentos poeirentos e amarelados pelo tempo. Filha, você acha que é Dona Clara quem manda nessa fazenda inteira, com suas terras vastas e animais gordos? Ou que é o destino cruel e impiedoso que controla cada passo da sua vida miserável? Não, Maria. Talvez seja você mesma quem manda em tudo, sem nem suspeitar disso. As palavras dele ecoaram como um trovão distante, deixando Maria atônita. Ela riu amargamente, um riso sem humor que mascarava sua incredulidade. Eu? Dona de quê, seu José? Eu mal tenho roupa limpa para os meus filhos, quanto mais uma fazenda como essa. Você deve estar confundido. Mas seu José insistiu, seus olhos brilhando com uma convicção inabalável. Me conte mais sobre sua família, moça. Seu avô se chamava Antônio Silva, não é? Um homem que veio do Nordeste e construiu um império aqui no Sul? Maria piscou, surpresa com a precisão. Sim, mas ele morreu quando eu era só uma criança. Minha mãe mal falava dele, dizia que era um homem duro que abandonou a família. Por que você pergunta isso? Seu José sorriu misteriosamente, como se revelasse um segredo guardado por décadas. Eu investigo heranças antigas, direitos perdidos no tempo. Seu avô era o dono original dessa fazenda antes de Dona Clara casar com o filho dele. Há documentos antigos que mostram irregularidades na transferência da propriedade após a morte suspeita do filho. Talvez você, como neta legítima, seja a herdeira verdadeira de tudo isso. As terras, a casa, os animais. Eu tenho uma cópia de um testamento antigo aqui que pode provar. Ele partiu logo depois, deixando o documento dobrado como um presente improvável. Mas as palavras dele ecoavam na mente de Maria como um mantra insistente, plantando sementes de dúvida e esperança em um solo árido. Os dias seguintes foram um verdadeiro turbilhão de emoções e tarefas intermináveis. Dona Clara, sempre severa e exigente, aumentou as demandas como se sentisse a inquietação no ar. Limpe o celeiro inteiro hoje, Maria, e não esqueça de lavar todas as roupas da família, incluindo as cortinas pesadas da sala. E faça isso direito, ou vai ver o que é bom para tosse, ordenava ela com voz cortante, batendo o pé no chão para enfatizar. Maria obedecia mecanicamente, curvando-se ao trabalho, mas agora com uma faísca nova e inquieta nos olhos, uma mistura de curiosidade e medo. À noite, quando Pedro e Ana dormiam exaustos após um dia de brincadeiras improvisadas no quintal lamacento, ela pegava o documento escondido debaixo do colchão e o examinava à luz tremeluzente de uma vela derretida. Era um testamento datado de décadas atrás, escrito em caligrafia elegante e formal, nomeando Antônio Silva como proprietário original da fazenda e estipulando que a herança passaria diretamente para os netos caso o filho falecesse sem descendentes diretos. Dona Clara era viúva sem filhos. O marido dela, filho de Antônio e, portanto, tio de Maria, morrera em um acidente de trator suspeito envolto em rumores de sabotagem. Será possível que isso seja verdade? Eu, dona de tudo isso? Pensou Maria, o coração acelerado como o de uma criança, descobrindo um tesouro escondido. Mas o medo a paralisava. E se fosse uma ilusão?
E se confrontar Dona Clara significasse a rua para ela e as crianças? Uma semana depois, a revelação começou a se desenrolar de forma inesperada e dramática, como se o destino conspirasse para empurrá-la adiante. Pedro, o pequeno e frágil Pedro, adoeceu gravemente de repente. Começou com uma febre alta que o deixava suando e delirando, seguida de uma tosse seca e rouca que ecoava pela casa como um mau presságio. Maria, aterrorizada, implorou ao médico da cidade vizinha, um homem idoso e atarefado chamado Dr. Carlos, para vir examinar o menino. Ele chegou a cavalo, sob a chuva fina, e diagnosticou pneumonia após ouvir os pulmões com um estetoscópio antigo. É sério, Maria. Ele precisa de remédios caros, antibióticos fortes e repouso absoluto por semanas. Sem isso, pode piorar rápido, disse o doutor com voz grave, ajustando os óculos embaçados. Dona Clara, ao saber, recusou qualquer ajuda com desdém. Não é problema meu, Maria. Cuide das suas crias sozinha ou procure outro lugar para mendigar. Maria, desesperada e com o coração em pedaços, vendeu o único bem de valor que possuía, um anel de ouro simples herdado da mãe, com uma pequena pedra que brilhava como uma lembrança distante, por uma fração ridícula do valor em uma loja de penhores na cidade. Mas o dinheiro mal cobria metade dos remédios necessários. Naquela noite, ajoelhada ao lado da cama improvisada de Pedro, vendo-o tossir e gemer de dor, ela chorou como nunca antes, as lágrimas molhando o chão frio. Se isso for verdade, se eu sou mesmo a dona, me ajude a provar. Não posso perder meu filho por causa dessa injustiça, murmurou ela para o vazio, apertando o testamento contra o peito como um talismã. Milagres ou coincidências guiadas pelo destino não vêm com fanfarra ou anúncios grandiosos, mas com sussurros e encontros inesperados. No dia seguinte, uma vizinha chamada Dona Rosa, uma mulher robusta de 50 anos, com mãos calejadas de anos na roça e um coração generoso, apareceu na porta dos fundos da fazenda, carregando uma cesta pesada. Ela ouvira sobre a doença de Pedro através das fofocas inevitáveis na feira semanal da cidade, onde as mulheres trocavam histórias como mercadorias. Maria, minha filha, eu trouxe isso para você. Remédios frescos da farmácia, frutas maduras para os meninos e até um pouco de dinheiro que juntei com as vendas de ovos, disse Dona Rosa, com um sorriso cálido que contrastava com o tempo nublado. Maria, atônita e com os olhos arregalados, perguntou como ela sabia exatamente do que precisava. Seu José passou por aqui ontem à noite, batendo na minha porta. Ele mencionou documentos antigos sobre essa fazenda e disse que você precisava de uma pista urgente. Há um cofre antigo escondido na casa principal, atrás do quadro grande na sala de jantar, com papéis que provam tudo. Ele me pediu para te avisar, discretamente. As palavras de Dona Rosa foram como um raio de luz em meio à escuridão, confirmando as suspeitas de Maria e dando-lhe a coragem que faltava. Pedro melhorou rapidamente após tomar os remédios, como se uma força invisível e protetora o envolvesse, restaurando sua cor e energia infantil. Maria sentiu uma determinação feroz que nunca conhecera antes, uma chama interna que queimava o medo e a submissão. Mas o conflito estava longe de acabar. Na verdade, ele estava apenas começando a escalar para proporções épicas. Dona Clara, irritada com a distração de Maria, que agora passava mais tempo cuidando do filho doente do que limpando cada centímetro da casa, ameaçou expulsá-la com fúria crescente. Se não voltar ao trabalho full-time imediatamente, rua com vocês três. Eu não sustento preguiçosos aqui, gritou ela na cozinha, batendo uma panela na mesa para enfatizar sua autoridade. Foi aí que Maria, fortalecida pela possibilidade da verdade e pelo amor incondicional pelos filhos, confrontou-a pela primeira vez em anos. Senhora,
E se eu disser que essa fazenda não é sua de direito, que há documentos antigos provando que sou eu a herdeira legítima, neta de Antônio Silva? Eu limpei essa casa por anos sem saber que era minha. As palavras saíram como um vulcão em erupção, deixando Dona Clara pálida e sem palavras por um momento, seus olhos piscando em choque. A tensão escalou para um clímax dramático. Dona Clara, furiosa e sentindo sua posição ameaçada, mandou Maria embora no dia seguinte ao amanhecer, jogando suas poucas pertences na lama do quintal. Saiam daqui, sua ingrata, leve suas crias e vá mendigar na cidade, berrou ela, com veias saltando no pescoço. Maria, com as crianças nos braços, Pedro ainda fraco, mas segurando a mão da mãe com firmeza, e Ana choramingando de medo, saiu da fazenda sob uma chuva torrencial que parecia lavar os anos de humilhação. "Para onde vamos, mamãe? Tá chovendo tanto", perguntou Ana, tremendo de frio e confusão, seus cachinhos molhados colados no rosto. Maria, com lágrimas misturadas à chuva nos olhos, respondeu com uma voz firme apesar do tremor interno: "Para a cidade, filhinha. Vamos buscar a verdade e reclamar o que é nosso por direito." Elas caminharam pela estrada lamacenta e escorregadia, os pés afundando na terra vermelha, sem destino imediato além da esperança. Horas depois, exaustas, molhadas até os ossos e com fome roendo o estômago, pararam em um cartório antigo e empoeirado, na beira da estrada principal. Um prédio pequeno de tijolos aparentes, com uma placa enferrujada balançando ao vento. O cartorário, um homem bondoso e meticuloso chamado Seu Miguel, de óculos grossos e bigode branco, as acolheu sem hesitar. "Entrem, filhas do céu. Aqui tá seco e quente. Vamos verificar esses papéis que você trouxe e ver o que o destino reservou." No cartório, entre pilhas de arquivos antigos e o cheiro de papel velho e tinta seca, Maria encontrou não só abrigo temporário, mas provas irrefutáveis e incontestáveis que mudariam sua vida para sempre. Seu Miguel, após examinar o testamento deixado por seu José e consultar registros oficiais guardados em gavetas trancadas, confirmou tudo com olhos arregalados de surpresa. "É verdade, Maria. Os documentos originais, datados de 1950, mostram que Antônio Silva comprou essa fazenda com suor e determinação. E o testamento estipula claramente que, na ausência de herdeiros diretos do filho, a propriedade volta para os netos legítimos. Você, como filha da filha dele." Dona Clara forjou papéis após a morte do marido, aproveitando-se da distância da família e da ignorância geral. "Você é a dona de tudo. As terras férteis, a casa grande, o gado, as plantações de café e milho. Tudo é seu por direito de sangue e lei." As palavras de Seu Miguel ecoaram como um veredicto final, libertando Maria de anos de opressão em um instante. Mas a história não para aí. O caminho para a justiça foi árduo e cheio de reviravoltas. Com as provas em mãos, Maria, auxiliada por seu José que reapareceu como um anjo guardião, processou Dona Clara em um tribunal da cidade. O processo foi intenso. Audiências longas, onde testemunhas, incluindo Dona Rosa e antigos trabalhadores da fazenda, depuseram sobre a crueldade de Dona Clara e as condições de trabalho de Maria. Advogados de Dona Clara, caros e astutos, tentaram desacreditar os documentos, alegando falsificação ou prescrição, mas as evidências eram sólidas como rocha. No final, a juíza, uma mulher firme chamada doutora Helena, decidiu a favor de Maria, condenando Dona Clara a pagar indenizações por anos de trabalho exploratório e a deixar a propriedade imediatamente. Confrontada com a verdade inescapável, Dona Clara confessou em lágrimas no tribunal: "Eu sabia do testamento há anos, mas pensei que ninguém nunca descobriria. Eu estava sozinha após a morte do meu marido e a ganância me cegou. Me perdoe, Maria." Maria,
Com o coração dividido entre a revolta justa pelos anos perdidos e uma compaixão humana que a tornava maior que sua opressora, escolheu o perdão parcial. Você me explorou como se eu fosse nada, Dona Clara, mas eu não serei como você. Vá embora em paz, mas leve apenas o suficiente para viver decentemente. O resto é meu agora. Meses depois, com a fazenda finalmente sob seu controle, Maria a administrou com justiça e visão. Reformou a casa grande, transformando o quarto minúsculo dos fundos em um espaço brincante para crianças da vizinhança. Contratou trabalhadores com salários dignos e horários humanos, criou uma cooperativa onde famílias pobres podiam plantar e colher parte das terras, e até iniciou um programa de educação para os filhos dos empregados. Pedro e Ana riam novamente, livres e felizes, brincando nos campos verdejantes que agora eram deles por direito. Pedro sonhando em ser advogado para ajudar outros como sua mãe, e Ana dançando entre as flores com inocência restaurada. Maria começou a compartilhar sua história em feiras locais e reuniões comunitárias. Eu pensava que Dona Clara mandava em tudo, que minha vida era uma prisão sem saída. Mas descobri que era eu a dona o tempo todo, herdeira de um legado escondido. A verdade liberta, e o conhecimento muda destinos para sempre. Anos se passaram e a fazenda prosperou sob o comando de Maria, tornando-se um símbolo de superação na região. Ela, agora uma mulher empoderada de 40 anos, com cabelos ainda pretos, mas com fios prateados de sabedoria, olhava para o horizonte vasto da propriedade ao pôr do sol, sentindo uma gratidão profunda. Pedro, formado em direito, defendia herdeiros esquecidos em tribunais distantes. Ana, com sua alegria contagiante, administrava a cooperativa com eficiência e coração. Obrigada, avô Antônio, por esse legado escondido que me encontrou no momento certo. Sussurrava Maria ao vento morno, sentindo a brisa carregar suas palavras como uma bênção. Voltemos agora ao início, para mergulhar ainda mais fundo no que moldou Maria e tornou sua jornada tão épica. Sua infância no sertão seco do Nordeste era um teste constante de resiliência. A terra rachada pela seca implacável, onde plantações murchavam antes de crescer e a família lutava por cada gota d'água. O pai de Maria, um lavrador magro e endurecido chamado Manuel, morrera jovem de exaustão e doenças causadas pela pobreza extrema, deixando a mãe viúva com 4 filhos para criar sozinha. Maria, como a mais velha, abandonara a escola aos 12 anos para ajudar na roça árida, carregando baldes pesados de água de poços distantes e vendendo frutas na beira da estrada poeirenta. Trabalhe duro, filha, que a vida não perdoa os fracos nem os sonhadores, dizia a mãe, uma mulher de olhos tristes chamada Isabel, cujas mãos enrugadas contavam histórias de sacrifícios. Mas Isabel nunca mencionara detalhes sobre o pai dela, Antônio Silva, o avô de Maria, talvez por amargura ou para proteger a filha de decepções. Antônio fora um homem ambicioso que deixara o Nordeste na juventude, migrando para Minas Gerais em busca de terras férteis e oportunidades. Lá, com trabalho árduo e astúcia, comprara a fazenda que se tornaria o centro da história, cultivando café e criando gado até construir um pequeno império. Ele casara tarde, tendo um filho único que, por sua vez, casara com Dona Clara. Mas Antônio morrera de um infarto súbito, deixando um testamento que Dona Clara manipulou para seu benefício, cortando laços com a família distante no Nordeste. Aos 18 anos, Maria, ainda ingênua, mas determinada, casara com João em uma cerimônia simples na igreja da vila, atraída por suas promessas doces de um futuro melhor. João era charmoso, com sorriso fácil e mãos fortes, mas por trás da fachada escondia um temperamento volátil, alimentado pelo álcool e pela insegurança. O casamento durou pouco. Brigas constantes, socos que deixavam marcas roxas no corpo de Maria e traições que partiam seu coração,
Quando descobriu a gravidez de Pedro, João fugiu com outra mulher, deixando-a sozinha e grávida em uma casa de taipa, caindo aos pedaços. Você não vale nada, Maria. Cuide dessa criança sozinha. Foram suas últimas palavras cruéis. Sozinha, com um bebê nos braços, chorando de fome, Maria migrou para o sul, atraída por rumores vagos de trabalho na fazenda do avô, sem saber que era sua herança. Viajou dias em ônibus lotados e desconfortáveis, com Pedro no colo, suportando enjoos e olhares curiosos de estranhos. Chegou à propriedade de Dona Clara exausta, com os pés inchados e o espírito abatido. Mas Dona Clara, sabendo da conexão familiar distante através de cartas antigas, viu em Maria não uma ameaça imediata, mas mão de obra gratuita e controlável. Você cuida da casa, eu cuido de vocês dois, disse ela com falsa bondade, mas era uma armadilha meticulosamente tecida para manter o segredo da herança enterrado para sempre. Os dias na fazenda viravam noites de trabalho incessante e monótono. Acordar às 4 da manhã para acender o fogão a lenha, preparar café forte para Dona Clara, que exigia perfeição, limpar a casa inteira de cima a baixo, varrer salas amplas, lavar banheiros imundos, polir móveis antigos, lavar pilhas de roupas no tanque gelado até as mãos sangrarem, cozinhar almoços elaborados com ingredientes que ela mal provava, cuidar dos porcos barulhentos e galinhas agitadas no celeiro, plantar sementes no jardim sob o sol inclemente, colher vegetais para a mesa da patroa, preparar jantas caprichadas e limpar tudo de novo antes de cair exausta na cama. Dona Clara criticava cada detalhe com veneno. Isso não está limpo o suficiente. Faça de novo, sua incompetente, e não esqueça de passar as roupas com ferro quente. Maria engolia o orgulho amargo, pensando apenas nos filhos. Pedro ajudando com tarefas pequenas, como arrumar a mesa com suas mãozinhas trêmulas, e Ana rindo de coisas simples, como uma borboleta no ar. Mas o corpo de Maria cobrava o preço. Dores crônicas nas costas que a faziam gemer à noite, mãos rachadas e infectadas, olhos inchados de chorar escondido no banheiro, e uma fadiga profunda que a fazia questionar se valia a pena continuar vivendo. Então veio seu José, o advogado aposentado que mudaria tudo. Ele não era um homem comum. Viajava há décadas pelas estradas poeirentas, após perder a família em um trágico acidente de carro que o deixou viúvo e sem filhos, dedicando sua vida a corrigir injustiças herdeiras como uma forma de redenção pessoal. Sua conversa com Maria durou horas sob a mangueira, com o sol filtrando pelas folhas. Ele falou de leis de herança complexas, de direitos esquecidos em cartórios empoeirados, de famílias separadas pelo tempo e pela ganância. Sua mãe nunca te contou sobre o avô em detalhes? Ele era dono dessa terra vasta, Maria, e você carrega o sangue dele. Maria duvidava, seu ceticismo forjado por anos de decepções, mas guardou as palavras como sementes em solo fértil. Após a partida dele, Maria começou a notar pequenas pistas espalhadas pela fazenda como migalhas de pão em um conto de fadas. Um dia, enquanto limpava o sótão proibido, um espaço escuro e abafado cheio de caixas velhas e teias de aranha, encontrou uma foto amarelada. Seu avô Antônio, jovem e forte, segurando uma criança que se parecia estranhamente com ela na infância. Coincidência, pensou ela, mas o coração batia forte. As coincidências se multiplicavam. Dona Clara ficava nervosa e irritada quando Maria se aproximava de certos armários trancados na sala principal, ordenando-a a se afastar com voz trêmula. E o documento do testamento? Ele se tornou sua obsessão secreta. Ela o estudava escondido todas as noites, decifrando as cláusulas legais com dificuldade, pois sua educação fora interrompida cedo e ler era um esforço. A herança aos netos legítimos em caso de ausência de descendentes diretos. Essas frases a faziam tremer de possibilidade e terror. Possibilidade de liberdade
terror de perder tudo se errasse. A doença de Pedro foi o catalisador definitivo, um ponto sem retorno. Ele tossia tanto que o som ecoava pela casa como um fantasma, deixando Maria acordada noites inteiras, aplicando compressas frias em sua testa ardente. O médico Dr. Carlos, ao examiná-lo à luz fraca de uma lanterna a pilha, balançou a cabeça preocupado. É pneumonia bacteriana grave, Maria. Precisa de antibióticos intravenosos, se possível, mas pelo menos os orais caros. Custam uns R$ 200 e repouso total. Maria, com apenas R$ 50 do anel vendido em uma loja escura da cidade, sentiu o mundo desabar. Naquela noite, ela se determinou como nunca. Vou provar isso, custe o que custar. Dona Rosa, chegando no dia seguinte, foi a chave milagrosa. Seu José me deu pistas detalhadas sobre o cofre. Está na sala principal, atrás do quadro grande do avô Antônio. Um retrato empoeirado que Dona Clara nunca tira do lugar. Com Pedro curado milagrosamente, recuperando o apetite e a risada, Maria planejou sua ação. Em uma noite escura e sem lua, enquanto Dona Clara dormia profundamente após um jantar farto, Maria invadiu a sala principal na ponta dos pés, o coração martelando como um tambor. Removeu o quadro pesado com mãos trêmulas, revelando o cofre antigo enferrujado. Usando uma chave mestra que Dona Rosa lhe dera, uma relíquia de seu José, abriu-o. Lá estavam títulos de propriedade originais, assinados por Antônio Silva, cartas pessoais do avô, confirmando Maria como neta legítima através de menções à mãe Isabel, e provas cabais de fraude por Dona Clara, incluindo assinaturas falsificadas e datas alteradas. O confronto veio ao amanhecer seguinte, com Maria mostrando os papéis para Dona Clara na cozinha. "Isso é meu! Tudo isso é meu por direito!" gritou Maria, a voz ecoando pela casa vazia. Dona Clara empalideceu como um fantasma, gaguejando. Como você descobriu? Eu pensei que estava seguro para sempre." Após a expulsão dramática, com Maria e as crianças deixando a fazenda temporariamente para o cartório, a validação legal foi um momento emocionante e catártico. Seu Miguel, com lágrimas nos olhos ao ver a justiça se desenrolar, carimbou os papéis. "Tudo legal e irrefutável, Maria. Você é a proprietária absoluta." O processo judicial foi árduo e exaustivo, com meses de audiências tensas, depoimentos nervosos e manobras legais, mas as provas eram irrefutáveis como o sol nascendo. Maria venceu não só a fazenda, mas indenizações substanciais por anos de trabalho não pago e exploração, permitindo-lhe reformar tudo e ajudar a comunidade. Hoje, anos depois, Maria vive na mansão reformada da fazenda, com quartos amplos e um jardim florido cheio de rosas e margaridas. Pedro, agora um advogado bem-sucedido, defende herdeiros esquecidos em casos semelhantes. Ana, uma administradora talentosa, gerencia a cooperativa com eficiência e empatia, garantindo que ninguém sofra como a mãe sofreu. Maria viaja por cidades vizinhas, contando sua história em palestras inspiradoras. "Eu era escrava na minha própria terra, limpando o chão que me pertencia sem saber. Mas descobri que eu mandava em tudo o tempo todo. A verdade nos empodera, e investigar o passado pode mudar o futuro." E assim, a jornada épica de Maria nos ensina que, mesmo nas sombras mais profundas da injustiça e do sofrimento, a herança da verdade pode emergir como uma luz cegante, transformando vítimas em vencedoras. Que sua história inspire você a questionar as correntes invisíveis da vida, a investigar segredos familiares e a reivindicar o que é seu por direito, com coragem e persistência. Fim.